Olá, meninas. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Já já a gente começa, tá? Vamos esperar aí o Instagram ir chamando a galera. Vocês também podem ir compartilhando, tá? A live aqui esse aviãozinho. Pode ir compartilhando, chamando. Eu tô ótima, graças a Deus. Tô muito bem. Obrigada. Já já nós iniciamos. Vão compartilhando, que já já nós vamos iniciar a nossa live de hoje com esse tema tão importante. Oi, Letícia. Oi, Rê. Rê, a senhorita está em Balneário e assistindo essa live? Que chique! Hoje já chegou? Não, né? Você falou que ainda tá aí. Boa noite. Ana, boa noite. Ana, seus cristais chegaram direitinho? Depois você me fala, hein? Se chegou tudo certo, inteiro. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. O tema da nossa live hoje tá muito bacana. Nós vamos falar sobre aprovação, né? Necessidade de aprovação. 5 passos para você acabar de vez com essa necessidade que você cria de ser aprovada. Essa necessidade que você cria muitas vezes da aceitação das pessoas. É um tema que eu adoro falar sobre ele. Se deixar, eu vou falando assim, ó, a noite toda. E quem tá chegando essa noite agora, que não é da minha mentoria, sejam muito bem-vindos. Essa aula de hoje, ela vai ser uma aula exatamente como eu dou na mentoria. Vai ser menos tempo, né? Porque na mentoria a gente fica ali na faixa de 2h30, 3 horas em aula. Aqui vai ser 1 hora, mas vai ser uma aula em que eu vou abrir para perguntas, vou ler as perguntas de vocês, vou responder essas perguntas, vou tirar dúvidas de quem quiser, tá? E as meninas da mentoria que estão chegando, aproveitem também para tirar dúvidas, para perguntar, tá bom? Vai lá no grupo, chama o pessoal, compartilha a live, porque eu já vou começar. Vocês sabem que eu não atraso, não gosto de ficar atrasando. E à medida que o Instagram for comunicando, o pessoal vai entrando. Boa noite, Carla. Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas. Vamos iniciando agora a nossa live. Silvanete, você tá sumida, hein? Tá tudo bem? Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Vamos compartilhando a live, porque eu já vou começar. O tema de hoje, meus amores, é um tema que eu amo falar sobre ele, que é 5 passos para que você acabe de vez com essa necessidade que você cria. Olha só, gente. Aos imprevistos. Os imprevistos da minha pequena passando aqui na frente. Boa noite, Nayara, tudo bom? Bom, para que você acabe de vez com essa sua necessidade de aprovação. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação, a grande maioria das vezes, ela está muito relacionada com o quê? Com a não aceitação. É você não se aceitar. Todas as vezes que a gente busca muito a aprovação das pessoas, todas as vezes que a gente cria uma necessidade muito grande de ser aceito, quando a gente cria a necessidade
em se importar mesmo com a opinião das pessoas, deixar de fazer coisas porque você está preocupado com o que os outros estão pensando de você, que você está preocupado com o que os outros estão falando de você. Isso é tão comum, é tão comum. É uma das coisas que, na minha mentoria, pelo menos, é o que mais chega para mim e aqui no Instagram também. Mas, Paty, como que eu faço para não me importar com a opinião das pessoas? Como que eu faço para não ter essa necessidade de aprovação? A primeira coisa que é importante você entender é, quando você se aceita, eu até usei essa frase que não é minha, mas eu não conheço o autor, tá? É de autor desconhecido. Quando você se aceita, você se liberta do peso de precisar que o outro te aceite. A frase originalmente é: quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que você me aceite. Porque quando eu me aceito como eu sou, eu não preciso buscar a aprovação das pessoas. Eu não preciso que as pessoas me aceitem, porque eu sei quem eu sou de verdade. Eu sei qual é a minha essência. Eu me amo uma quantidade que o outro está pensando de mim ou falando de mim é somente o que o outro pensa. Isso é algo que precisa ser trabalhado. A autoaceitação, o autoamor, são coisas diferentes, tá? Hoje nós vamos falar sobre autoaceitação. O quanto que você se aceita de verdade? O quanto que você aceita quem você é? O quanto que você aceita a sua existência nesse planeta? O quanto você se aceita com as suas limitações, com as suas imperfeições. Quando você se aceita, você se liberta do peso de precisar que o outro te aceite. Então, muitas pessoas me perguntam: Paty, como que eu faço para não me importar com o que as pessoas estão pensando de mim? Como que eu faço para acabar com essa necessidade de aprovação? A resposta é uma só: se aceite. Saiba quem é você. Tenha orgulho de você. Tenha orgulho de quem você é, da sua história, dos seus aprendizados. Todas as vezes que você se compara, então aí nós vamos para o primeiro passo para você acabar de vez com essa necessidade que você tem de aprovação. E trabalhar em você a autoaceitação. Trabalhar em você é se aceitar exatamente como você é. Com as suas imperfeições, como um ser humano que você é, que vai errar, que vai acertar, que vai ter aprendizados. Então, o primeiro passo, anota aí: pare de se comparar. A primeira coisa para você trabalhar a autoaceitação e, ao mesmo tempo, parar de buscar a aprovação das pessoas é: pare de se comparar. Todas as vezes que você se compara com alguém, você vai entrar num estado limitante. A comparação, ela gera inadequação. Essa frase também não é minha, mas é uma frase que eu gosto muito, que ela faz muito sentido. Anota. Coloca aqui embaixo para mim, no chat, tá? A comparação, ela gera inadequação. Todas as vezes que você se compara com alguém, você se sente inadequada. Todas as vezes que você se compara com alguém, você pode se sentir inferior. Entende? E isso acaba com você. Isso faz com que você não se aceite. Com que você não se ame. Porque você está o tempo todo buscando idealizações. Você está o tempo todo buscando lá fora, nas pessoas, idealizações que não existem. Por que não existe, Paty? Porque cada um é cada um. Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem a sua vivência. Eu, Patrícia, tenho uma história, eu tenho uma vida que é diferente da história e da vida da Amanda, da Letícia, da Luanda, da Jennifer, de qualquer pessoa que esteja aqui. Como que eu posso comparar a minha história e a minha vida
com a vida dessas pessoas ou com a vida de qualquer pessoa que esteja no Instagram. Eu vejo muito no Instagram, né? O Instagram, ele é uma vitrine para isso. Da mesma forma que o Instagram, ele é muito bom em certo ponto, porque traz muitas possibilidades, a internet no geral, né? Ela traz muitas possibilidades. Por um outro lado, quando você não tem uma inteligência emocional, quando você não entende isso que eu tô aqui falando, e parabéns para vocês que estão aqui ouvindo isso que eu estou falando, você começa a se comparar e você começa a se sentir inferior, você começa a se sentir inadequada. E é impossível você se sentir inferior e se sentir inadequada e se aceitar. E aí você pode pensar, tá, Paty, mas eu não posso usar essas coisas do Instagram como uma forma de me inspirar? A linha entre inspiração e comparação, ela é muito tênue. A inspiração, ela é uma coisa, a comparação, ela é outra. Normalmente, pessoas que não se aceitam, normalmente, pessoas que buscam a aprovação de outras pessoas, normalmente, pessoas que têm o julgamento e são de julgamento externo, se importam com o julgamento das outras pessoas, se paralisam por conta do que os outros estão falando, normalmente são pessoas que se comparam. Você pode até achar que você está se inspirando, mas se você for olhar para dentro de você, se você for buscar dentro de você, você vai perceber que não, que você está se comparando. E aí você vai ver uma pessoa fazendo uma viagem e vai falar, nossa, queria tanto essa viagem, nossa, o fulano está fazendo essa viagem. E aí você começa a se comparar. Poxa, será que eu sou inadequada? Será que eu gosto do que eu faço? Será que eu sou boa o suficiente? Que é um questionamento muito grande das pessoas que se comparam. Um questionamento muito grande de quem busca necessidade de aprovação é: será que eu sou boa o suficiente? E a forma que você tem, muitas vezes, de ver, entre aspas, de forma ilusória, se você é boa o suficiente, é buscando lá fora, no externo, nas outras pessoas, aquilo que falta dentro de você. Então você busca a aprovação do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu irmão, dos seus filhos. Você vai estar buscando a aprovação de todo mundo, do seu chefe. Por quê? Todo mundo pode te aprovar, todo mundo pode falar que você é boa ou não, mas sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque você tem que acreditar que você é boa. Você tem que se amar e se aceitar o suficiente para entender que é somente você que vai se dar aquilo que falta. Todas as vezes que você busca externamente o que está faltando dentro de você, não vai te preencher. Inspiração é uma coisa, comparação é outra. Então, a primeira coisa, alguém anota aí para mim. Qual que é o primeiro passo para você acabar de vez com essa necessidade de aprovação? Pare de se comparar. Pare de se comparar com as pessoas. E aí vai entrar o segundo passo. Entenda que você não é perfeita. Você nunca vai ser perfeita. Pare de querer ser perfeita. Para com isso, sabe por quê? Porque ser perfeito é impossível. Quando você se compara com as pessoas, é sinal que você não se aceita. E quando você não se aceita, a grande maioria das vezes é porque você está buscando uma idealização e uma perfeição que não existe. Você quer sempre se sentir boa o suficiente. Você quer sempre ser melhor. Só que nunca é o suficiente. Eu estava conversando hoje com uma paciente mais cedo exatamente sobre isso. E ela falou assim comigo: Paty, eu posso ganhar 100 mil reais, que eu sempre vou querer mais. Nunca vai ser bom. Sabe por que não vai ser bom? Porque tá buscando externo. Eu tô falando aqui do dinheiro porque era um assunto mais particular dela, mas eu tô falando aqui pra você de tudo. Quando você entende que você não é perfeita, é muito mais simples de você se aceitar. Se aceitar com as suas imperfeições. Se aceitar entendendo as suas imperfeições. Quando você não se aceita, é porque você não aceita as suas imperfeições. Você se compara,
Porque eu tenho que ser igual ao fulano, porque o fulano é produtivo, porque o ciclano fala bem, porque o ciclano com 30 anos já tá com a vida lá totalmente feita, porque o Beltrano tá assim, assado. E você tá lá se comparando. E quanto mais você tá se comparando, mais inadequada você está se sentindo. E quanto mais inadequada você se sente, mais perfeição você busca. Porque você quer sempre ser mais. E você não valoriza o que você já é. Você não se aceita. Com as suas limitações e com as suas imperfeições. Porque aquela pessoa que você está se comparando também tem as limitações e as imperfeições dela. Não importa quem seja essa pessoa. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão. Existe muito isso em família, né? Eu preciso da aprovação da minha mãe. Eu preciso da aprovação do meu pai, do meu irmão, do meu marido. E aí, quantas vezes você deixa de fazer o que você quer? Quantas vezes você deixa de ser você? Lá dentro do seu íntimo, lá no seu coração, você é feliz? Você é feliz com as decisões que você toma hoje? Você é feliz com o emprego que você tem? Você é feliz com a forma como você vive hoje? Ou você faz porque o fulano falou que é bom? Você faz aquilo porque a sociedade impõe para você que é bom? Ou você faz porque você quer mostrar a perfeição? Entende? Então, o segundo passo, anota aí. Pare de querer ser perfeita. Aceite as suas imperfeições. Se permita ser humana. Se permita ser humana. Hoje em dia, gente, existe uma cultura muito preocupante na sociedade em geral e principalmente no Instagram, na internet, de pessoas totalmente robotizadas. Cada vez mais as pessoas estão ficando artificiais, estão parecendo bonecos, cada vez mais fazendo trocentas mil coisas para se modificarem, para ter o rosto perfeito, para ter o nariz perfeito, os olhos perfeitos, a boca perfeita, o corpo perfeito. Cada vez mais buscando se encaixar nessa sociedade que está doente, cada vez mais doente, porque a sociedade não se aceita, cada vez mais as pessoas não se aceitam. E é o que eu falo, você está buscando a aprovação de pessoas que não têm autoconhecimento. Olha como que isso é louco. Você está buscando ser aceita por uma sociedade e por pessoas que não se aceitam. Vou fazer igual o Pedro Superti. Solta a cabecinha aí e fala, caraca, eu busco aceitação de pessoas que não se aceitam. Olha o quanto que isso é contraditório. Porque todas essas pessoas que te criticam, que falam, que julgam, elas também não se aceitam. Quando você se aceita, você não se importa com o que o outro está fazendo. A sociedade, de certa forma, ela está doente, buscando cada vez mais essa perfeição. E vocês não estão se permitindo serem humanas. Nós somos seres humanos. Nós não somos robôs. Desde criança, nós somos ensinados que a gente não pode sentir. Afinal, se você chora, se você faz pirraça, se você faz birra, você é condenado. Uma mãe que vai tentar dar um acolhimento para um filho, porque esse filho está fazendo pirraça, a sociedade impõe que essa mãe ela tem que gritar. Ela tem que bater, ela tem que mandar calar a boca. Essa mãe, ela fica com vergonha do filho estar fazendo pirraça. E a pirraça nada mais é do que uma forma que a criança tem de expressar uma emoção. A função dessa mãe é fazer o acolhimento dessa criança. E não brigar, xingar, bater, mandar engolir choro ou calar a boca. Entendem? Só que a sociedade ela tá tão doente porque ela não sabe lidar com as próprias emoções que elas julgam uma mãe que vai fazer acolhimento da emoção de um filho, que vai ensinar um filho
a lidar com as próprias emoções. E isso acontece com você todos os dias. As pessoas te julgam porque elas não sabem lidar com as próprias emoções, elas não sabem lidar com a própria vida e com a própria imperfeição. Elas exigem que elas têm que ser robôs, que elas têm que ser perfeitas, e elas querem exigir isso de você. Mas quando você se aceita, você não cai mais nisso, nessa manipulação. Essa manipulação que as pessoas fazem, que a sociedade faz de perfeição. Você se permite ser humana. Você permite falhar. Você entende que você vai sentir raiva. Você entende que vai ter dia que você vai estar alegre, vai ter dia que você vai estar triste. Você entende que o fato de você não estar com uma sobrancelha arqueada até aqui em cima não te faz menor ou pior do que alguém. Você entende que o fato de você estar com uma sobrancelha arqueada aqui em cima é porque você gosta. E não porque você quer se encaixar num padrão de beleza que a sociedade está te impondo. Isso é incrível. Você se aceita com as suas imperfeições, sabendo que você é um ser humano. Então, para de se tratar como um robô, sabe? Para com isso. Para de querer ser robô, porque você nunca vai ser. É impossível isso acontecer. Isso não vai acontecer nunca. Então, não aceite crítica e não aceite julgamento. Não permita que as pessoas que falam de você ou que você busca essa aprovação imponha para você algo irreal. Você é ser humana. Se permita ser humana. Se aceite como ser humana. Se ame como um ser humano. Você não precisa agradar. Você não é robô. E coitada das pessoas aí fora que julgam. Porque eu sempre gosto de falar o seguinte: você só dá aquilo que você tem. Se eu estou julgando, se eu estou criticando, se eu estou falando mal, se eu estou apontando, é porque dentro de mim é tão triste, é tão vazio, que eu não tenho mais o que fazer. Agora, quando eu tenho amor, quando eu tenho aceitação, eu elevo as pessoas. Não permita que ninguém lá fora imponha para você quem você deve ser. Não faça isso, não dê esse poder para as pessoas. Se permita ser humana. Se aceite exatamente como você é. Com as suas imperfeições, com as suas limitações, com os seus recursos, com a sua história de vida e com quem você se tornou hoje. Então essa é a segunda coisa. Segundo passo. Primeiro passo, não se compare. Comparação gera inadequação. Segundo passo, pare de querer ser perfeita. Se permita ser humana. Você não é um robô. Terceiro passo, se perdoe. Se perdoe? Paty, como assim? Presta atenção no que eu tô falando aqui com você. Guarda isso, tá? Que eu tô falando isso aqui pra você. Você busca necessidade de aprovação. Todas as pessoas que têm necessidade de aprovação são pessoas que não têm autoaceitação, que não se aceitam como são. Quem se aceita verdadeiramente não tem necessidade de aprovação. Ponto. Então, se você busca necessidade de aprovação é porque você não se aceita. Ok, tá? As pessoas que não se aceitam, elas fazem o quê? Se comparam. Olha como é que uma coisa está interligada na outra. Se comparam o tempo todo. Buscam serem perfeitas. Acham que são robôs, não se permitem serem humanas. Aí vem a terceira. Se chicoteia. E se chicoteia. E não se perdoa. Se perdoe. Se perdoe, talvez, pelos erros que você cometeu ao longo da tua vida. Se perdoe pelas coisas que talvez você não tenha gostado de ser ou de fazer. Mas tudo isso que você viveu te permitiu ser quem você é hoje. Trabalhe em você o auto-perdão.
Eu tenho, inclusive, uma live que tá gravada aqui pra vocês. Eu acredito... Depois vocês olham no IGTV, mas ela tá gravada no IGTV e tá gravada no meu canal do YouTube, que eu falo sobre auto-perdão. A importância do auto-perdão. Porque a gente busca o tempo todo o perdão. Essa palavra é uma palavra muito famosa, né? Ela é bíblica, o perdão. É importante perdoar o outro. Mas e você? Quantas vezes você já se perdoou? Quantas vezes você olhou para você com amorosidade e se perdoou pelas coisas que você acredita que você tenha feito errado? Você se perdoa pelas suas limitações? Não, né? Provavelmente não. Se perdoe pelas suas limitações. Se perdoe por você não ser perfeita. Você não tem que ser perfeita. Se perdoe pelas vezes em que você tomou decisões que não foram legais. Se perdoe pelas vezes que você agiu de forma que você não achou tão bacana. Se perdoe pelas atitudes e pelas decisões que você tomou que você se arrependeu. Se perdoe, trabalhe em você o auto-perdão. E assim você vai buscar e você vai conseguir lidar com a autoaceitação. E aí você não vai mais criar necessidade de ter a aprovação das pessoas. Você não vai criar essa necessidade. Eu só busco lá fora o que falta em mim. Eu só busco lá fora a aprovação e aceitação das pessoas porque isso está faltando em mim. Eu me aceitar, eu me aprovar como eu sou. Então, o primeiro passo, pare de se comparar. O segundo passo, pare de querer ser perfeita. E o terceiro passo, se perdoe. Se perdoe por todas as decisões que você tomou na tua vida. Se perdoe pelas vezes em que você não agiu da melhor forma possível. Se perdoe porque você não é perfeita. E trabalhar o auto-perdão por não ser perfeita é fundamental em quem busca aprovação, tá, gente? Pode parecer meio loucura eu falar isso, mas como assim, gente? O auto-perdão relacionado com aprovação? Porque como você não se perdoa por não ser perfeita, você quer o tempo todo ser aceita. Olha como que uma coisa é totalmente ligado à outra. Se perdoe, trabalhe o auto-perdão. O quarto passo, tenha autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, sim. Entenda, você não é vítima. Você não é coitada. Você é uma pessoa que escolhe o que você quer. Todos os dias, quando você levanta da tua cama, tenha a autorresponsabilidade de falar, eu escolho ser quem eu quero ser. Eu escolho levantar da minha cama e ir trabalhar. Ou não ir trabalhar. Eu escolho tomar a decisão de fazer uma transição de carreira, por exemplo. Eu escolho. Eu faço isso por mim. Entende? Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo, ele é real. Algumas pessoas já conhecem, outras não, mas eu vou resumir para não ficar muito longo aqui para vocês. Durante anos da minha vida, eu quis fazer transição de carreira e trabalhar como terapeuta, que é o que eu sempre quis mesmo e que eu não tinha essa clareza tão grande de que eu queria ser terapeuta, mas eu sabia que eu queria trabalhar ajudando as pessoas de alguma forma. E aí eu fui fazer um curso, eu fui fazer uma formação em programação neurolinguística. E durante essa formação eu fiquei muito empolgada. Eu fiquei muito, assim, eu entrei, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu mais preciso, meu Deus, é isso que eu vou fazer. Enquanto eu tava fazendo essa formação, eu tava o tempo todo ali, eu era uma pessoa muito insegura, eu fazia muita insegurança, então eu peguei uma pessoa e coloquei essa pessoa num pedestal, eu, Patrícia, isso é autorresponsabilidade, eu, Patrícia, peguei uma pessoa, coloquei essa pessoa num pedestal e eu comecei a achar que essa pessoa era a pessoa mais, desculpa o termo, mais foda que existia.
E tudo que essa pessoa falava comigo, eu falava, nossa, é isso. E eu acreditava fielmente naquilo. Fielmente no que essa pessoa falava comigo. Ponto. Foi se passando o tempo de formação, até que em 2018 eu resolvi que eu queria fazer a transição de carreira. E que eu iria ser terapeuta. A formação era uma formação de 3 anos e eu queria fazer a formação e eu queria me tornar terapeuta. E eu cheguei para essa pessoa, que até então eu tinha como autoridade, que era uma pessoa que eu coloquei lá Patrícia, responsabilidade minha, coloquei lá em cima. E falei com essa pessoa, eu falei assim, fulano, eu quero começar a atender. Eu quero pegar tudo isso que eu tô aprendendo e levar para o consultório. E eu quero começar a atender. E eu falei isso numa empolgação, eu já estava abrindo o consultório, eu já estava com cliente, inclusive. E eu falei, eu vou começar a atender. Muito feliz, muito empolgada. Foi início de 2018 isso. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, você não tem capacidade para começar a atender. Gente, aquilo foi um balde de água fria em mim. E nessa época, eu ainda me importava muito com a opinião das pessoas, eu também tinha necessidade de aprovação, eu me comparava, eu criava uma necessidade de ser perfeita muito grande, e eu não tinha autorresponsabilidade. Então, quando essa pessoa falou isso comigo, meu mundo caiu. Eu simplesmente peguei um consultório que estava pronto, aluguei esse consultório para nutricionistas atenderem e para um psicólogo atender. E eu parei de atender. Eu não quis mais atender. Arrasada, meu coração apertado, sofrendo. Porque eu fiquei duvidando da minha própria capacidade. Eu aceitei quando essa pessoa falou comigo. A culpa é dessa pessoa? Não. Essa pessoa ela tem as limitações dela, as feridas dela. A responsabilidade é minha. Isso é ter autorresponsabilidade. Quando essa pessoa falou isso comigo, eu aceitei. Eu acreditei. Ninguém me obrigou a acreditar nessa pessoa. Eu acreditei. Por quê? Porque eu não me aceitava. Porque eu fazia muita insegurança. Porque eu me comparava. Porque eu queria ser perfeita. Porque eu não tinha autorresponsabilidade, porque eu tinha uma criancinha ferida dentro de mim que necessitava de aprovação e de aceitação. E como eu coloquei essa pessoa num pedestal, porque eu achava que essa pessoa era melhor do que eu, quando essa pessoa falou comigo que eu não tinha capacidade, eu acreditei. E eu fiquei 1 ano inteiro alugando meu consultório para nutricionistas, para um psicólogo e sem atender. As pessoas me ligando, as pessoas me mandando mensagem no WhatsApp, me pedindo atendimento. O meu marido, sem entender o que estava acontecendo, porque ele falava comigo, por que você não atende? Eu não contei para ele que isso tinha acontecido. Ele, por que você não atende, Patrícia? Vai lá, você é muito boa. As pessoas estão te chamando, as pessoas estão te procurando. Você sabe o que você está fazendo, por que você não está atendendo? E eu falava assim com ele, não, eu não quero atender, não. Eu não gosto. Mas mentira. Eu me permiti paralisar por 1 ano. E a culpa não é do outro. Nunca é do outro. A responsabilidade é minha. Porque se eu tivesse autoaceitação, se eu tivesse autoamor, se eu tivesse segurança, quando ele falou isso comigo, quando essa pessoa falou isso comigo, eu simplesmente ia virar para ela e falar assim, ok, obrigada, é a sua opinião. Mas eu ia seguir. Que foi o que eu fiz logo depois. Aí eu comecei a trabalhar em mim esses fatores que eu estou passando aqui para vocês, esses passos que eu estou passando aqui para vocês, principalmente o último passo, que é a criança ferida. Eu comecei a entender o último passo, que eu tinha uma criança ferida dentro de mim. Uma criança que se sentiu abandonada. E essa criança, ela criou a necessidade da aprovação de outras pessoas. Então eu me tornei uma adulta que necessitava de aprovação dos outros, que necessitava ser aceita pelos outros, que necessitava de validação para fazer as coisas. Eu não fazia as coisas sem validar.
Ou eu perguntava para o marido, ou eu perguntava para alguém de confiança, você acha que isso é legal? Se essa pessoa falasse comigo, eu ia. Se ela falasse, não, não faz não, eu não fazia. Porque a minha criança ferida, que se sentiu abandonada, ela criava a codependência. Essa codependência, essa dependência que você cria da opinião dos outros, está relacionada ao 5º passo. Cure a sua criança ferida. Cure a criancinha ferida que está aí dentro de você e que necessita de aprovação, de acolhimento, de aceitação, de amor. Volta lá atrás na sua infância e se pergunte o que faltou para mim, o que eu acredito que tenha faltado. Amor, acolhimento, aceitação, e se dê aquilo que faltou. Foi aí que no final de 2018, início de 2019, eu comecei a trabalhar a minha criança ferida e nesse momento eu entendi esses 5 passos que eu passei aqui para vocês. E foi a partir daí que eu comecei a atender de verdade. Final de 2018, início de 2019. Foi ali que eu falei, peraí, ninguém tem a capacidade ou o poder de falar comigo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Ninguém tem o poder de falar comigo que eu não tenho capacidade de algo. Só eu sei a minha capacidade. Só eu sei quem eu sou. E hoje, né, já tem aí quase 3 anos que isso aconteceu, 3 anos e pouco que isso tudo, não, quase 4 anos já que isso tudo aconteceu. E hoje eu tô aí. Meu consultório não tenho mais horário, graças a Deus a minha agenda lotada, a minha mentoria lotada, minhas alunas de mentoria aqui. E graças a Deus eu estou aí fazendo o sucesso que eu sempre quis e trabalhando da forma como eu queria, feliz, realizada. Porque se eu tivesse aceitado o que aquela pessoa falou comigo, se eu não tivesse me curado, se eu não tivesse olhado para dentro de mim e curado a minha criancinha ferida que precisava de validação e de aceitação, eu estaria até hoje fazendo uma coisa que eu não gostava. Eu estaria até hoje agarrada numa área que não me fazia feliz. Porque não me fazia feliz, eu não era feliz. Eu fui feliz trabalhando com a área que eu trabalhava, que era yoga e meditação, a minha formação inicial é em educação física. Durante um tempo eu fui muito feliz, muito feliz, mas depois eu não fui mais. Eu precisava crescer, eu precisava mudar, eu precisava levar os meus conhecimentos para vocês. E eu só podia fazer isso fazendo o que eu tô fazendo aqui hoje. E hoje quem olha para mim consegue ver que o meu olho brilha de estar aqui diante de vocês, trazendo esses conhecimentos. E falando para você, você é capaz. Você pode. Para de acreditar quando alguém fala com você que você não é capaz. Para de acreditar quando as pessoas te julgam. Não deixa, não aceita. Não aceita, você não é merecedora disso. Você é merecedora de ser quem você quiser ser. Você é merecedora de ser feliz. E se para você ser feliz, você tem que enfrentar o mundo para fazer uma transição de carreira, faça. E o mundo que eu digo é pai, mãe, irmão, marido, quem quer que seja. Faça, enfrente, mas busque a sua felicidade. Seja você. Se conecte com a sua essência. Se conecte com o seu ser. E eu vou te falar mais. Você sabe qual é. Dentro do teu coração, você sabe qual é a sua essência. Você sabe qual é o seu ser. Aqui eu tô falando de transição de carreira, mas isso pode ser para qualquer coisa na tua vida. Para tudo que você quiser. Primeiro passo, pare de se comparar. Eu me comparava. E eu me comparava com essa pessoa, eu falava, nossa, mas o fulano é tão bom no que ele faz, né? Nossa, mas o fulano é tão inteligente. E eu ficava me comparando. E quando eu me comparava, eu me sentia inadequada, porque realmente a pessoa que me deu um curso tinha 30 anos de formação. Eu não tinha 30 anos de formação. Como que eu podia me comparar com um ser humano que tinha 30 anos de formação em algo? E essa pessoa tinha qualidades que eu não tinha. E eu tinha qualidades que essa pessoa não tinha. Só que eu não entendia. Eu ficava me comparando e eu ficava querendo ser igual.
Aí você fica esperando sempre o momento certo. Não, o dia que eu tiver isso, aí eu começo. Só que aí o dia que você tiver isso, você vai esperar outra coisa e você nunca vai começar. Você nunca vai fazer. Por quê? Porque você vai buscar o segundo passo. Para de querer ser perfeita. Quando você tenta buscar a perfeição, você não sai do lugar. Você não caminha, você não evolui, você não cresce. Você não se aceita. Pare de buscar a perfeição. Para você trabalhar a autoaceitação, entenda, você é um ser humano. O terceiro passo, se perdoe. E sim, eu trabalhei o auto-perdão. Sabe por quê? Porque no início de 2019, eu fiquei me culpando por ter ficado um ano parada. Quando eu me dei conta do que tinha acontecido, eu falei, caramba, Patrícia. Eu fui pro vitimismo, tá? No primeiro momento, eu fui pro vitimismo, eu fui pro coitadismo. Eu fiquei assim, meu Deus, Patrícia, por que você deixou isso acontecer? Patrícia, por que você fez isso? Um ano da tua vida perdido, era o que eu falava, tá? Um ano da tua vida perdido. Meu Deus, Patrícia, por quê? Por que você deixou fulano falar isso com você, Patrícia? Eu entrei num vitimismo, numa autopiedade gigantesca. Pergunta se eu saí. Claro que não. Porque quando você sente pena de você mesmo, quando você não se perdoa, você não evolui. Aí eu trabalhei meu auto-perdão. Eu falei, opa, peraí. Foi um ano de muito aprendizado do que não fazer. Nunca mais alguém vai falar comigo que eu não sou capaz de alguma coisa. Eu não vou deixar. Essa história tá fazendo com que hoje eu venha aqui, dia 14, hoje é dia 13, né? Dia 13 de setembro de 2021 e conte pra vocês. Olha como é que ela foi importante pra mim. Porque hoje eu estou aqui dando exemplo do que não fazer. Se perdoe pelos seus erros, se perdoe pelas decisões que você tomou e aprenda com eles. Não vai voltar atrás, entende? Não vai mudar. Eu não vou conseguir voltar no final de 2017, início de 2018 e mudar tudo aquilo. Eu não vou, eu precisei viver aquilo. Eu tomei aquela decisão para que hoje eu possa estar aqui. Tenha autorresponsabilidade, que é o quarto passo. Não fica no vitimismo, não tenha autopiedade, tá? Não fique no autopiedade. Ai, coitadinha de mim, as pessoas me julgam. Ai, meu Deus, as pessoas falam isso comigo porque minha mãe falou minha vida inteira que eu não ia dar certo. Porque minha mãe, meu pai, eu ouvi a vida inteira que eu não ia ser ninguém, enfim. A nossa tendência em colocar a culpa no outro é muito grande quando a gente não se aceita. Quando a gente busca a perfeição, porque pessoas que buscam a perfeição são pessoas extremamente inseguras. São pessoas que são vitimistas. E aí você fala, a culpa é do outro, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é da professora, a culpa é do marido, do filho, do trabalho, do chefe, a culpa é de todo mundo, menos sua. Eu poderia virar para vocês nessa história toda, talvez quem escute essa história a primeira vez, não sei se foi o caso de vocês aí, mas muitas pessoas quando escutam essa história falam, nossa, mas a pessoa falou isso com você, que horror! No primeiro momento, a pessoa fala, nossa, coitada da Patrícia. Não, gente, não é coitadinha de mim, não. Se essa pessoa falou isso comigo, foi porque eu deixei. E mais do que ter deixado, eu aceitei. Ela poderia ter falado. E eu poderia não ter aceitado. Mas eu aceitei. Eu aceitei porque eu não me aceitava. Olha o quanto que isso é poderoso. As pessoas, elas podem falar o que quiserem com você. Mas você aceitar ou não é uma escolha sua. Você escolhe. Você pode ficar com raiva, tá? Eu fiquei com raiva? Fiquei. Muita. Na hora. Na hora eu não fiquei com raiva. Na hora eu fiquei decepcionada. Eu fiquei triste mesmo. Foi tristeza que eu senti na hora que aconteceu. Depois, quando a minha ficha caiu,
de tudo que estava acontecendo, eu fiquei com muita raiva. Mas eu fui, negociei com a minha raiva, que é uma coisa para uma outra live, negociei com a minha raiva, lidei com ela, ótimo, passou, e fui para autorresponsabilidade. O quê? Para! Eu aceitei, caramba, eu deixei, e tá tudo bem, se perdoe. Porque não adianta você ir para autorresponsabilidade e ficar se culpando, porque isso não é autorresponsabilidade, isso continua sendo vitimismo. Se perdoe, tá, eu deixei, beleza, foi um ano de aprendizado, acabou. Nunca mais ninguém vai falar comigo que eu não sou capaz de algo. Acabou. E aí nós vamos pro 5º passo. Cure a sua criança ferida. Olhe para sua criança ferida. Pati, como que eu curo a minha criança ferida? A minha criancinha que se sente abandonada, que se sentiu abandonada em algum momento da vida e que hoje cria essa necessidade de aprovação, a necessidade da atenção, a necessidade de ter pessoas ali perto, a necessidade da opinião dos outros para tomar a decisão. Como que eu faço? Como que eu vou fazer para poder curar? Bom, é necessário que você olhe para dentro de você e para essa criança e que você se aprofunde. Eu tenho uma surpresa para vocês que eu vou falar na próxima live, na segunda-feira, então assista, porque está relacionado com cura de criança ferida, tá? Tô dando só um spoilerzinho que eu nem podia, não sei nem se o Matheus tá aí, que se ele tiver ele vai puxar minha orelha, que eu nem podia tá falando isso agora, mas na segunda-feira assistam, porque na segunda-feira vocês vão ficar sabendo da importância de curar a criança ferida, e eu tenho uma surpresa para vocês para a cura da criança ferida. Mas olhe para sua menininha, pare de se tratar como robô, dê acolhimento para ela. Os 5 passos para você acabar com a necessidade de aprovação, na verdade, são 5 passos para você trabalhar a autoaceitação. Porque para você acabar com a necessidade de aprovação é só uma coisa: se aceite. Se aceite exatamente como você é. Se encha de amor e de autoaceitação. Se aceite com as suas imperfeições. Dê para você todo o amor, todo o acolhimento, toda a aceitação, todo o carinho e respeito que ao longo da tua vida provavelmente você não teve. Aí sim você vai acabar com a necessidade de aprovação. Para acabar com a necessidade de aprovação, tenha autoaceitação. Se aceite. Se aceite, se aceite, se aceite. E para você se aceitar, siga esses 5 passos que eu te passei essa noite. Você pode ter certeza que a tua vida vai dar um salto quântico. E eu sou prova viva disso. Quando eu falo em autoaceitação, gente, eu venho aqui falar com vocês como prova. Eu venho aqui falar para vocês de verdade, coração, que foi o que aconteceu comigo. Eu me paralisei. Eu sei o que você vive. Você que necessita de aprovação, eu sei. Eu sei que várias vezes você já se paralisou por medo do que os outros iam pensar. Ou porque alguém falou alguma coisa com você. Mas não deixe. Ninguém tem o poder de comandar a tua vida a não ser você. Trabalhe a autoaceitação. Dircélia, assista a live de segunda-feira que vem, que você vai ter uma surpresa. Para quem quer curar a criança ferida, assista. Nós vamos abrir aí, eu não posso ficar falando, mas segunda-feira que vem, assista. Meus amores, querem perguntar alguma coisa? Vamos aproveitar. Como que funciona a minha mentoria? Tá? A minha mentoria com as minhas alunas do Mind 540. Eu sempre vou deixando abertura para ir perguntando e vou respondendo. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveite que esses 5 minutos finais eu vou responder para vocês, tá? Sim, vai ficar gravada. Vai ficar no meu IGTV, tá bom? Deixa eu ver aqui. Você é ótima, Kátia. Ele é danadinho, né? O ego, ele é outro mocinho que já eu vou vir falar sobre ele também. Que ele é danadinho. Mas antes da gente falar de ego, a gente precisa falar do acolhimento dessa criancinha.
né? A nossa criança, ela não entende muitas vezes o que está acontecendo. Mas quando você dá para ela aquilo que falta, você pode ter certeza que ela vai entender. Ninguém tem dúvida, ninguém quer perguntar nada. Não precisa ter vergonha não, hein, gente? As perguntas não ficam gravadas, não. Tá tudo certo? Ninguém tem dúvida para tirar? Todo mundo aqui de boa? Tranquilo? Bom, se tá tranquilo, então eu vou fazer o encerramento da nossa live, da nossa mentoria de hoje. Tudo certo? Acho que sim, né? Tem bastante delay aqui no Instagram. Eu sempre dou um tempinho aqui, espero. Preciso acolher. Talvez você queira mudar, Letícia, para eu posso acolher. O preciso, você cria necessidade, sabe? O preciso, você cria dentro de você a necessidade da perfeição. Quando eu falo eu preciso acolher, o que eu faço? Eu preciso ser perfeita. Eu posso acolher, olha como que fica muito mais leve. Não, eu posso acolher, eu posso escolher fazer esse acolhimento. É mais leve, é mais amoroso, é mais acolhedor, é mais livre para você, entende? A Carol tá perguntando se tem live sobre autoaceitação. É essa live de agora, meu amor. A live foi toda sobre autoaceitação. Todinha. 5 passos para você acabar de vez com a necessidade de aprovação, nada mais é do que uma live, uma aula inteira sobre autoaceitação. Tudo sobre autoaceitação foi falado aqui. A importância de você olhar para você. A importância de você trabalhar esses 5 passos que eu acabei de falar para você. Se você trabalhar esses 5 passos que eu dei aqui ao longo da live hoje, ao longo dessa mentoria, você pode ter certeza que você vai dar um salto quântico na sua vida em autoaceitação. Em se aceitar verdadeiramente como você é. Pode ter certeza do que eu tô falando. Eu posso, exatamente. Ok. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que tenha feito alguma diferença na tua vida. Ela vai ficar gravada. Se você quiser, assista de novo. Assista quantas vezes forem necessárias. Peraí, deixa eu ver que tem dúvida. Então, mesmo quando a gente está em dúvida em algo e quer uma opinião de uma pessoa que de repente já chegou onde eu quero chegar e dependência é necessidade, não, Laís, não necessariamente, tá? A dependência, a necessidade é quando você só faz algo com a opinião dessa pessoa ou de qualquer pessoa. Então, por exemplo, você vira para mim e fala, você fala assim, olha, eu quero mudar para o Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo, eu quero mudar para o Rio de Janeiro, quero sair do Juiz de Fora e mudar para o Rio de Janeiro. Eu só faço isso se eu tiver a aprovação das pessoas. Aí você vai pegar, vai começar a perguntar para um monte de gente. Eu tô com vontade de mudar para o Rio de Janeiro, não sei o quê. Mas não vai para o Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro é perigoso. Rio de Janeiro, mercado de trabalho é concorrido. Tem muito professor de educação física no Rio de Janeiro. E aí você não vai para o Rio de Janeiro porque você ouviu aquela pessoa falando aquilo. Isso é você criar dependência. É você sempre fazer as coisas buscando a aprovação do outro. Entende? Buscando sempre a opinião das pessoas. E deixando de fazer. Agora, eu tenho uma pessoa que ela tá morando no Rio de Janeiro. E eu quero ir pro Rio de Janeiro. E eu viro pra ela e falo assim, fulano, eu tô querendo mudar pro Rio de Janeiro, mas eu tô com receio, né? Um pouco perigoso e tal. O que você acha? E essa pessoa vai pra você e fala assim, Laís, olha, eu acho que você vir pra cá é um risco, porque Juiz de Fora é uma cidade pequena, e aí você tem mais mercado de trabalho. E aí você vai e fala assim, bom, mas eu quero ir pro Rio de Janeiro. Eu quero ir lá e quero ver qual é. Eu quero ver como é que vai ser. Se não der certo, eu volto. E aí você pega e vai. Você pegar a opinião das pessoas não é um problema, tá, gente? Foi uma ótima pergunta, tá, Laís? Obrigada. Você pegar a opinião das pessoas, gente, não é um problema. Você pode sim pedir a opinião. O que você não pode é deixar de fazer algo por conta da opinião das pessoas. Ou só fazer por conta da opinião das pessoas. Então, eu só vou me mudar para o Rio de Janeiro se o fulano, o Beltrano e o Ciclano falarem comigo que sim.
Ou então, não, fulano, beltrano, ciclano falou comigo que não, que é perigoso, mercado de trabalho lá é difícil, não sei o quê. Gente, isso aqui é um exemplo aleatório que eu tô dando, tá? Eu nem sei se é, não, é só um exemplo. Aí eu não vou, não. Tá? Pegar a opinião não é um problema. O problema é você deixar de fazer as coisas e você se paralisar por conta da opinião das pessoas. Você buscar o tempo todo a necessidade de ser aprovada, de ser aceita. Então, eu preciso o tempo todo ser perfeita. Eu preciso ter um corpo perfeito, um cabelo perfeito, um rosto perfeito, atitude perfeita, a profissão perfeita. Você busca a perfeição a todo custo. Você busca aquelas pessoas com excesso de produtividade. Normalmente são pessoas que têm que trabalhar autoaceitação, que a gente aprofunda isso mais na mentoria. Por quê? Porque você quer o tempo todo ser validada, entende? Você precisa da validação das pessoas para você ser você. Aí não. Agora, quando você vai porque você pediu uma opinião, pô, legal, porque a pessoa já tá naquele lugar, porque a pessoa já mora lá, e aí você toma a sua decisão. Você vai colocar os prós e os contras e vai tomar a sua decisão, tá? O que não pode é paralisar, beleza? E sempre existe, assim, as pessoas que são codependentes, que a gente usa esse termo, tá? Codependência. Para as pessoas que buscam muita validação, que buscam aprovação de outras, normalmente sempre tem aquela pessoa, aquelas pessoas em específico, sabe? Que você vai buscar aprovação. Ou um pai, ou uma mãe, ou um marido, ou um irmão. Alguém que você coloca muito como autoridade na tua vida, você sempre meio que vai ali nela para buscar aprovação. Tá? Normalmente tem uma pessoa bem específica. Aí tem aquelas pessoas que deixam de fazer as coisas por conta de todo mundo. Então, eu não gravo story porque eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar ou vão falar. Tá? Também é uma codependência, também é criar necessidade de aprovação, falta de autoaceitação. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma? Não? Aproveitem aí, gente. Ó, é mentoria gratuita. Tá? Gratuita. Estou aqui, ó, para responder dúvidas, para trazer soluções, te ajudar a encontrar soluções. Não? Ninguém? Posso encerrar? Então eu vou encerrar. Meus amores, eu desejo para vocês uma excelente noite de muita paz, de muita serenidade, muita gratidão pela sua presença, por você ter ficado aqui 1 hora me ouvindo. Espero que tenha feito diferença para você. E o que você precisar, pode me chamar lá no direct, tá bom? Segunda-feira que vem nós temos mais live. E essa live de segunda-feira que vem com uma surpresa incrível para vocês. Tá bom? Ó, um grande beijo. Muito obrigada. Tenha uma excelente noite e fique em paz. Tchau, tchau.